Então, gente, voltamos com mais um React. Aqui é o Isaac React. Voltamos com Horas da História Conversas, o canal. Vamos falar sobre Dan Dan Dan, resumo da primeira temporada. Vamos ver. Olá, queridos, aqui é o Nadote. Enquanto eu tô terminando um vídeo bem grande que eu estou editando, eu resolvi trazer. Se vocês concordarem com esse vídeo, dá muitos likes. Ative o sininho e compartilhe. Se vocês não querem mais perder um React, se inscreva no canal. Vamos começar. Um resumo rápido de um anime que eu acabei de assistir. Eu achei bem diferente, pra dizer o mínimo. Ele tem a classificação indicativa de 16 anos, então toca nos assuntos bem estranhos. Mas é inegável que é um dos animes com a arte e a animação mais bem feita que eu assisti nos últimos tempos. Sério, a abertura é simplesmente incrível. E agora vai sair a segunda temporada, então esse é o vídeo pra dar aquela recapitulada antes de assistir. Então eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam do like se vocês gostarem, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E sejam todos muito bem-vindos à recapitulação da primeira temporada de... Tudo começa com Momo Ayase, uma garota estilosa e briguenta, tretando com o namorado que só queria o seu dinheiro, inclusive acaba batendo nela. E aí a gente descobre que ela só estava com ele, pois ele lembrava um pouco o Kenta Kakura, um ator galã ou de school, que era a personificação de um bad boy durão, e ela amava isso. Só que no meio dessa bad do término, ela acaba salvando um nerd estranho de uns valentões que estavam enchendo o saco dele. Ele fica perplexo de uma garota ter interagido com ele. Afinal, desde criança, o seu maior desejo era ter um amigo e ele nunca teve isso. Então, ele não decidiu deixar essa oportunidade passar e do seu jeito estranho foi atrás dela, começando a tagarelar sobre OVNIs e extraterrestres. Ela disse que não acredita nessas coisas, mas acredita em fantasmas. E aí é ele que não leva a sério. Os dois então ficam brigando e então uma proposta indecente aparece. Ela teria que ir atrás de aliens e ele teria que caçar fantasma, que comece a guerra de teorias malucas. A Momo então vai para um hospital abandonado, enquanto o garoto parte para um túnel sinistro. E aí também temos um... Mas pronto, vocês querem que eu também faça react de animes, filmes, séries, coisas interessantes? Comente aqui embaixo. Flashback dela, que quando criança, sua avó fazia ela fazer uns rituais de proteção antes de sair de casa, o que fazia com que as outras crianças zoassem ela, até que ela acabou brigando com a sua avó. Já o garoto, no túnel, realmente atacado por um espírito. Essa era a vovó Turbo, um espírito caquético de velho, mas extremamente veloz e perigosa. Já a Momo, no hospital abandonado, grita desafiando qualquer alien que esteja ali. E isso ativa um sinal estranho e do nada uma nave desce do céu. Alienígenas monstruosos aparecem e cercam Momo, dizendo que vão extrair o seu material reprodutivo. Ela tenta fugir, mas é capturada. E tudo parecia estar perdido para ela, até que o garoto, possuído pelo espírito, consegue teletransportar por meio do telefone da Momo para dentro da nave dos alienígenas. Ele tá com os olhos esbugalhados, voz demoníaca e uma velocidade fora do comum. Ele destrói os alienígenas com uma sequência de golpes insanos. E a Momo relembra o ritual que a sua avó ensinou e com isso ativa um poder gigantesco, conseguindo se libertar, derrotar os alienígenas e ainda consegue suprimir a possessão do garoto, pois o espírito da vovó Turbo continuava ligado a ele e ela realmente tinha roubado o documento do garoto, se é que me entendem, e para eles conseguirem de volta teriam que enfrentá-la em seu túnel. Depois desse caos, os dois finalmente se apresentam e para surpresa dela, o garoto se chama Kenta Kakura, exatamente o nome do ator que ela é apaixonada. E para ela seria impossível chamá-lo por esse nome, pois ela já estava nutrindo alguns sentimentos por ele. Então ela o dá um apelido, o Karun, que tem a ver com essas coisas de ocultismo que ele gosta. Eles então vão para casa da avó da Momo, mas quando ele tenta passar o portão, entra em chamas. Afinal, existia um talismã protegendo a casa. A Momo acaba tirando ele,
Mas isso seria um erro, pois a sua avó tinha desaparecido e um ser acaba aparecendo, o Alien de Flatwoods, um monstro sinistro e gigantesco que também estava em busca das bananas deles. O Okarun tenta usar o poder da vovó Turbo, mas não consegue controlar a velocidade e seu corpo entra em colapso. Momo então assume a luta usando seu poder espiritual para atrair o monstro para fora da barreira protetora da casa. Puxando o Okarun e usando o talismã novamente, eles conseguem assim destruir o alien. Exaustos pela batalha, os dois desmaiam e quando acordam, a avó da Momo finalmente chega na sua casa. Ela revela que a vovó Turbo não foi completamente exorcizada, que seu verdadeiro espírito está preso no túnel onde o Karun foi possuído. O problema é que esse túnel ficava fora da região de onde a sua avó poderia usar os seus poderes, pois afinal ela precisava da permissão dos espíritos daquela região para poder usá-lo. Então existia um limite físico mesmo. E assim é os dois jovens que têm que derrotá-la. E não seria uma tarefa nada fácil. Afinal, a velha era muito poderosa dentro do seu território. Para realmente conseguir derrotá-la, eles tinham que atraí-la para fora do território em uma espécie de pega-pega que eles não tinham nenhuma vantagem. Só que o Okarun, no meio da batalha, consegue finalmente dominar os seus poderes, se transformando em um ser híbrido, que era forte e veloz, mas ainda mantinha sua consciência, apesar de ser um tanto quanto pessimista. Dessa forma, eles conseguem atraí-la com a ajuda de um trem para dentro da região onde a avó da Momo tinha os seus poderes, e lá ela estava esperando com uma armadilha que finalmente derrota o espírito da avó Turbo, que estava fundido com um caranguejo que morava lá no túnel, e revela ser várias garotas adolescentes que são espíritos violentados, da qual a avó Turbo tinha compaixão e por isso foi para lá também. E isso fez eles também sentirem empatia. Mas enfim, as coisas meio que voltaram ao normal e o Okarun recuperou o seu documento. Depois de se livrarem da maldição, eles cozinham e comem caranguejo. Os dois se reencontram no dia seguinte na escola. Momo agora estava fascinada por alienígenas, enquanto Okarun tinha se interessado por fantasmas. Ele ainda era zoado na sala, mas já nem ligava mais. Afinal, tinha conseguido uma amiga de verdade, e só de poder falar com ela depois da aula, já sentia capaz de aguentar qualquer coisa. Momo, por outro lado, estava frustrada porque queria passar mais tempo com ele. Só que no recreio, cada um saiu para procurar o outro, cada um por um lado, se desencontrando o tempo todo, começando a achar que estavam sendo evitados. E para voltar para a sala, os dois tristes de cabeça baixa acabam se esbarrando sem querer e quase se beijando. E as amigas da Momo viram tudo e começaram a gritar. Os dois ficam desesperados, negando tudo, dizendo que jamais ficariam juntos. Acabaram brigando por vergonha e se afastaram. No dia seguinte, o Okarun aparece super agitado, dizendo que precisava falar com ela em particular, mas Momo recusa e ele achou que ela tinha vergonha de ser vista com ele, indo então embora arrasado. Na saída da aula, ele acabou esbarrando em uma garota de cabelo rosa chamada Aira Shiratori. Ela foi super simpática, pediu desculpas e puxou o papo. Coincidentemente, Momo viu os dois juntos e ficou um pouco enciumada, até ouvir a Aira fofocando com as amigas, dizendo que estava apenas brincando com os sentimentos do Okarun, pois ela amava fazer isso por diversão. A Momo ficou indignada e, como vingança, fez uma bacia cair na cabeça dela, finalmente se reconciliando com ele. E aí ele contou o que queria tanto dizer, que seu documento realmente tinha voltado, mas as suas bolas tinham sumido. Pedindo ajuda para a avó da Momo mais uma vez, ela faz um ritual que consegue expulsar o resto do espírito que ainda estava dentro dele e selá-lo dentro de um boneco do gato da sorte. E claro, era a própria vovó Turbo. Afinal, a sua consciência sobreviveu ali dentro, mas os seus poderes acabaram ficando dentro do corpo do Okarun. E suas bolas tinham se perdido em formato de bolas de ouro. Eles passariam a noite procurando, mas sem sucesso. E no dia seguinte, quando vão para a escola, estava tendo rumor de que a Momo ficava com qualquer um, e isso deixa o Okarun furioso, se transformando na sua versão demoníaca e dando uma lição nos garotos. Esses boatos estavam sendo espalhados pela Aira. Acontece que ela foi atingida por uma das bolas perdidas do Okarun e agora consegue ver espíritos e coisas sobrenaturais. E isso fez ela acreditar que era escolhida para lutar contra o mal, e por ver a mão psíquica da Momo quando levou a bacia na cabeça, começou a achar que ela era um demônio, criando uma armadilha para ela com a ideia de exorcizá-la, só que elas são atacadas por uma fantasma de verdade. E essa era a acrobática sedosa, um espírito obcecado
obcecada pela Aira há mais de 10 anos. Quando ela era pequena, confundiu essa mulher com sua mãe e desde então o espírito acredita que ela é a sua filha. Só que ela é super agressiva, eles começam uma luta e ela consegue devorar quase todos eles. Mas enfim, eles conseguem usar o seu próprio cabelo contra ela, ateando fogo e assim derrotá-la. Recuperando a outra bola do Okarun, porém a Aira acabou morrendo. Momo e Okarun sobreviveram porque eles têm poderes. Foi aí que a acrobática, ainda consciente, se levantou e arrependida disse que queria dar a sua aura para a Aira. A Momo então faz isso e nesse instante ela vê toda a vida trágica da acrobática quando ela era viva. Quando a Aira acordou, ela abraça a acrobática, a chamando de mãe e agradecendo com lágrima nos olhos. E com isso, finalmente o seu espírito conseguiu fazer a passagem. E a partir daí, Aira decidiu se juntar a eles, mesmo achando que Momo e Okarun são demônios por terem poderes. No fundo, ela ficou porque se apaixonou pelo Okarun por ter a salvado de forma genuína. Logo depois, eles devolvem a bola do protagonista jogando beisebol. Sério, essa série é maluca. E a Momo também estava suspeitando que o Okarun estava escondendo algo, até que o flagra em cima da Aira. Só que era tudo mal entendido. Ele só queria treinar para protegê-la, pois também estava começando a se apaixonar. No meio dessa confusão, a Momo fica com ciúmes e briga com ele. E sem conseguir se resolver, de repente todos somem da escola e apenas Momo, Okarun e Aira são levados para o mundo inundado, onde enfrentam um camarão boxeador que está trabalhando para os alienígenas serpianos, que também voltam. O Okarun acaba sendo derrotado, e ao ver isso, a Aira, que recebeu a aura da acrobata, acaba despertando os seus próprios poderes amaldiçoados. Enquanto isso, Momo encara um pleissossauro que solta laser estilo Godzilla. Os vilões, mais uma vez, querem roubar a banana do Okarun, mas com o trabalho em equipe dos três, incluindo a Momo usando seus poderes psíquicos para mover o Okarun pela água como uma lancha, eles conseguem no final vencer, com o Okarun dando uma cabeçada épica no monstro que agora tinha se fundido, salvando assim a todos. Porém, quando voltam para o mundo real, eles estão pelados bem no meio da escola, com todo mundo vendo. Eles acabam indo para a enfermaria, ganhando uniformes de educação física, e o Okarun teoriza que os aliens querem o poder dos yokais, porque essas criaturas são a razão de não invadirem a Terra. E assim eles caçam humanos que têm habilidades sobrenaturais, pois eles conseguem acessá-los e assim estudá-los. E quando eles acabam voltando para a aula, todos culpam a Momo pelos rumores, mas a Aira assume que foi ela quem espalhou todos os boatos dela, se redimindo por tudo que elas viveram juntos. E quando a Momo apareceu para conversar, o alienígena boxeador aparece ferido, vazando um líquido branco. Resgatando ele, elas descobrem que ele está trabalhando como mercenário para conseguir pagar o tratamento do seu filho, que precisa de transfusão de sangue. Só que aí eles descobrem que o sangue deles é idêntico ao leite da terra, dando uma vaca a ele então como forma de agradecimento. Ele parte todo feliz dizendo que irá voltar para ajudar no futuro. Naquela noite acaba chegando um novo personagem, o Didi, o amigo de infância e o primeiro amor de Momo, que agora moraria com elas porque a sua casa no bosque era assombrada e seus pais ficaram muito doentes por conta disso. Vários exorcistas tentaram resolver, mas não deu certo. Então ele foi atrás da ajuda da avó da Momo. No meio disso, eles acabam se encontrando também com o Taro, que era um boneco de anatomia que estava maluco, pois ele amava uma outra boneca que acabou sendo descartada, pois ela já estava mais velha. A Momo então conseguiu resgatar e abrigar a Han na sua casa, e assim os dois podiam se ver quando a noite chegasse. E aí, por fim, ela junto com o Karun e o Didi vão até a cidade dele para investigar a sua casa. Afinal, a avó da Momo não podia fazer isso, pois ela não tinha os seus poderes fora dali. Nessa viagem, o Karun e o Didi até começam a ficar um pouco mais próximos, e a Momo decide relaxar em uma casa de banho, acabando sendo assediada por uns homens malucos, enquanto o Karun e o Didi descobriram que havia um cômodo secreto cheio de talismãs de papel. E assim acaba a primeira temporada de Dam Dam Dam. E a segunda temporada será lançada logo logo, dia 3 de julho. E caso vocês gostem desse vídeo, tentei explorar um tema um pouco diferente, fazer um vídeo bem mais curto. Se der certo, eu posso trazer o resumo da segunda temporada também. Deixe aí, por favor, aqui nos comentários se vocês gostariam disso. Beleza? Então, com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!
Novo Downy com... Então, gente, esse foi o react, espero que vocês gostaram. Se vocês querem que eu veja outros react, esse react que eu vou fazer, eu vou falar no meu canal principal, que eu falo sobre animações e coisas legais, que é a Isaac. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Se você não comente, compartilha, eu sou o Isaac, tchau!